Opa, tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando vocês vão ver isso, mas a gente está gravando aqui no começo da tarde. Essa gravação faz parte da série de gravações dos primeiros dias dos jovens aprendizes que estão trabalhando com a gente na Vindi. Esses jovens, eles vieram através do programa Transforma Vindi, que foi feito junto com a ONG Obra do Berço. Deixa eu dar um mute aqui no meu celular, que agora ele não vai parar, e senão vai atrapalhar a gente. Deixa eu tirar o som daqui, desculpem. Esses jovens estão aqui na Vindi há 45 dias, efetivamente pouco mais de 20 dias, que os primeiros 30 dias praticamente foram no processo com o CIE, que é parceiro nesse projeto. E hoje eu trouxe aqui, um deles já gravou comigo ontem, no dia de ontem, o vídeo está disponível, eu vou colocar o link aqui para vocês também. Mas foi o Felipe Batista, de Cultura e Pessoas. Um deles, mais um, o Matheus, teve um problema de última hora com energia lá na região onde ele mora e não conseguiu vir para ficar presente. E temos três deles aqui. Temos o William, a Esther e o Lucas. E o William mais uma vez, porque o William está compartilhando a tela em dois locais ali. Ele vai compartilhar, por isso está aparecendo duas vezes. Mas o Matheus não conseguiu vir, depois a gente vai ver com o Matheus, ele vai fazer a apresentação dele também. E como que vai ser esse processo aqui? Cada um vai fazer uma breve apresentação. Eles tiveram, não um desafio, mas uma proposta para ver como que estava o andamento do aprendizado deles aqui. E uma curiosidade, é o que eles aprenderam em times diferentes, porque eles estão em times diferentes. E a gente precisava ver como é que eles se saíam na questão de apresentação, organização das ideias, dinâmica, compreensão do que estava sendo pedido. Então eu vou começar com a Esther. Ela fez uma pesquisa com todos os jovens sobre o que eles estavam aprendendo sobre ferramentas, quais os aprendizados além das ferramentas que eles teve em cada time, e ela tentou organizar isso com as ferramentas que ela já aprendeu e com o aprendizado que ela teve no time de design. Esther, entra aí, fala comigo. Oi, gente, boa tarde, bom dia. Deixa eu dividir a tela com você aqui para não ficar só eu. Deixa eu só tirar para eu não ficar fixo. E aí todo mundo, a Esther agora está aqui no lado. Esther, agora é com você. Se quiser, você pode falar exatamente. Fala primeiro, repete seu nome, sua idade, se você está cursando essas coisas, escola e tudo mais. E depois você pode compartilhar a tela. É com você agora. Ok. Oi, gente, meu nome é Esther, eu tenho 18 anos, eu já terminei o ensino médio e sou jovem aprendiz aqui na Vindi. Ok, eu vou compartilhar a tela agora. Você está em qual setor aqui na Vind? Eu tô no setor de design como jovem aprendiz. Tô, Muito tá- bom. tô atuando na parte de pesquisa agora. Quem é seu padrinho? A Thay, Aí, que bom. deixa eu... Peraí. Não tem problema, é assim mesmo. A gente está ao vivo, é a primeira vez e não há preocupação. O tempo é todo nosso, está a nosso favor. Eu aprendi sobre o Miro, me ensinaram a mexer na ferramenta. E através do Miro, eu coloquei a pesquisa que eu fiz essa semana com os jovens aprendizes. A ideia era esquematizar para saber quais ferramentas a gente aprendeu e quantas pessoas tinham aprendido quais. Ok. Esse é o balanço de aprendizagem. E aqui são as ferramentas. A primeira que eu vou falar é o Slack, que é o meio de comunicação oficial da Vint. Aí todos os jovens aprendizes aprenderam a mexer nela. Cada um tem uma cor para poder ficar mais fácil de identificar quem aprendeu o que e fica mais dinâmico. Aqui embaixo tem um post-it que mostra mais ou menos como que é, para que serve a ferramenta. O Slack foi o único que todo mundo aprendeu. Seguido por ele tem os que foram 3 jovens que aprenderam, que tem o GitHub, o Git, VS Code, que é Visual Studio Code, e a agenda do Google. Segue o mesmo padrão, tem
post-it explicando como cada um funciona. Embaixo tem os que só 2 pessoas aprenderam, que no caso é o Linux e o terminal. E embaixo tem as ferramentas em que uma pessoa só aprendeu. Aí no caso seria o Figma, o Google Meet, o Miro, o LinkedIn e o Gup. O LinkedIn e o Gup foram... É o Felipe que aprendeu, que ele está trabalhando na parte do RH. Então, são as partes que lidam... São ferramentas que usam para achar pessoas e procurar e mostrar as vagas que estão oferecendo na Vint. O Figma e o Miro são ferramentas da equipe de design e pesquisa que usa mais. Aí foi o que aprendi. Embaixo também eu coloquei as linguagens de programação que todos aprenderam, que aqui, desculpa, são as linguagens de programação que, no caso, foram 3 pessoas que aprenderam, mas as 3 pessoas que aprenderam são as que estão atuando na parte do software e do desenvolvimento. Aí, no caso, as linguagens são o HTML, o CS Code e o Ruby. E aqui são outros aprendizados que tivemos, só que não se encaixavam nem na categoria de ferramentas, nem na categoria de linguagem, que, por exemplo, são palestras que ouvimos ou experiências que tivemos. Um exemplo é o Felipe. Ele participou como ouvinte em uma entrevista de emprego. Aí ele viu mais na prática como é esse lado. E também outra coisa que ele teve que estudar é as linguagens de tecnologia, para poder saber o que significam as siglas e do que se trata, porque muitas vezes estão no currículo e é importante saber distinguir para poder saber se a pessoa se encaixa ou não na vaga que ele está procurando. Aí, no caso, eu vi algumas palestras, eu tive algumas aulas sobre design também, que é essa parte aqui. Aqui são... Eu tinha assistido também não era palestra, era também... Desculpa. A apresentação de resultados do bimestre, quando encerrou, eu assisti. Aí, nisso, eu anotei as dúvidas que eu tinha e tirei com a minha madrinha. Aí, eu anotei, que é uma das coisas que eu aprendi. E eu também vi uma palestra que o Dantas tinha dado sobre carreiras. Aqui embaixo tem um resuminho de tudo. Então, foram 12 ferramentas ao todo, sendo que só uma delas todos aprenderam, que é o Slack. E teve uma em que teve 3 ferramentas. Desculpa. Teve 4 ferramentas em que 3 pessoas aprenderam, que eu já mencionei lá em cima, que no caso é a agenda do Google, o GitHub, o Git e o VS Code. VSS Code, na verdade. E houveram 5 ferramentas em que uma pessoa aprendeu e houve 3 linguagens de programação que aprenderam. Acho que é isso. Obrigada. Legal, muito bom. Ficou bem claro, bem visível aí a organização da pesquisa que você conseguiu fazer. E com o resumo ali, parabéns, ficou claro para a gente entender. Talvez para uma próxima turma a gente focar nesses detalhes, ou se a gente pode, de repente, incluir mais pessoas no aprendizado das outras ferramentas, se fizer sentido, né? Deu para a gente ver exatamente como que cada time começou a se organizar. Legal, daqui a pouco você volta, você vai falar mais um pouquinho, falar um pouco mais da experiência, como é que foi, mas para a gente ter uma dinâmica legal, eu acho que é bom agora o Lucas também contar do processo dele. O Lucas, tudo isso que a gente está vendo aqui, deixa eu mudar e colocar o Lucas agora no destaque, porque agora ele é o cara.
Deixa eu colocar a Esther aqui. Aí, pronto. Agora vamos falar com o Lucas. Todos os três aqui eu fiz uma conversa antes e nessa primeira conversa eu fui olhando o que brilhava nos olhos de cada um. E aí por isso que eu propus, de alguma forma, esse aprendizado. O Lucas me contou um detalhe bem legal que eu gostaria que ele compartilhasse aqui com vocês qual foi o aprendizado. Vai lá, Lucas, contigo. Bom, boa tarde. Eu sou o Lucas, eu tenho 19 anos, já completei o ensino médio. Sou jovem aprendiz na parte de engenharia de software e faço parte do time de evolução. E meu padrinho é o Thiago Godino. Bom, o que eu queria apresentar é formas de facilitar o aprendizado de programação para quem está começando, porque é bem visível que existe bastante dificuldade para quem vai começar a programação do zero. E eu gostaria de compartilhar aqui o meu texto que eu fiz. Só um minuto. Vocês conseguem ver? Pessoal, vocês conseguem ver a minha tela? Já está em tela cheia, pode continuar a apresentação. Ok. Dentre as dificuldades que eu tive no começo, foi a presença do inglês, que é bastante importante. A quantidade de informação, assim, para quem está começando, é bastante difícil, assim, de se organizar. E a parte do domínio de exatas, porque programação, para quem não sabe, é da parte de exatas, e para quem tem bastante dificuldade, se torna um obstáculo bem grande. Bom, para começar o inglês, é bastante fundamental ter o básico para poder compreender a linguagem de programação. Assim, para poder estudar melhor, para poder encontrar os conteúdos na internet, e até mesmo para compreender o código, é bastante importante. E algumas técnicas que eu encontrei na internet é de exatamente se expor mais à língua inglesa, seja mudando o idioma do dispositivo, utilizar apps como o Duolingo, fazer um hábito, né, de usar esse aplicativo, e até mesmo na parte de entretenimento, você pode mudar a dublagem da série ou filme, a legenda, e pode facilitar bastante nesse processo de entender mais a língua, né? Agora, a parte da área de exatas, é bastante importante destacar que é mais prática do que memorização em si, seja para aprender matemática, seja para aprender física e programação também. É mais importante você praticar constantemente, todos os dias, do que você ficar naquele trabalho denso de querer memorizar todas as linhas de códigos e os processos. E a parte do acúmulo de conteúdo, também é importante você fazer uma organização. Você definir metas de curto, médio e longo prazo, que pode ajudar bastante nessa parte de organização. E a técnica que eu meio que descobri sozinho, mais ou menos assim, é você justamente tornar essa parte de aprendizado uma coisa mais divertida. Você ver exemplos na internet e você trocar os termos para um entretenimento que você gosta. Por exemplo, como eu digo aqui, você colocar temas de série ou até de jogos de videogame pode ajudar bastante e fica bem mais fácil de você reter o conteúdo no final de tudo. Robertson, eu queria te perguntar se eu posso mostrar esse exemplo que eu fiz. Pode sim, com certeza. Pode compartilhar. Se você Vou tiver, pode fazer. procurar aqui, só um minuto. Deixar aqui no meu VS Code. Eu acho que meio que explicando assim, eu acho que fica meio difícil de entender. Hum, aqui, por exemplo. Eu troquei
dentro do exemplo era uma coisa totalmente diferente, era tipo uma conta de banco. E eu fiz de um jeito como se fosse uma conta de um jogo de videogame, que eu gosto bastante, que é o League of Legends. E eu acho que trocar alguns termos, por exemplo, partida perdida, do exemplo que eu vi no vídeo, era tipo perder dinheiro na conta, alguma coisa assim, mais ou menos. E no final de tudo você consegue fazer esse negócio, essa parte de aprender o código ser uma coisa mais interessante de se ver no final, ficar uma coisa mais prazerosa, mais divertida de entender o código no final. Não sei se vocês conseguiram ver. Acho que eu tenho que ampliar um pouco mais a tela, né? Bom, é isso. O código deu para ver, sim. Ah, deu para ver o código aqui. Deu para ver tudo. Tá bem legível. Ficou num tamanho razoável. Deu para ver ali que você tem o initialize, né, que recebe aqueles parâmetros, né, aqueles argumentos. E você depois tem um outro método que é a partida perdida, que recebe um único argumento e depois você tem uma lógica ali. E fazendo uma saída de vídeo, você saiu do challenge, do desafio. Ficou bem bacana. Deu para entender, sim. Ok. Bom, acho que era só isso a minha apresentação. É isso, espero que vocês tenham gostado. Pô, parabéns, cara. Daqui a pouco você vai voltar aqui para você continuar essa explicação. Só seguindo a regra lá que a gente estava tentando fazer, eu vou tirar você aqui da tela cheia. Vou dar agora espaço para ele, que é o estrela do momento agora. Vai ser o. Opa, cadê esse aqui? Esse sai. Aí. Vamos lá, senhor William. Diz aí. Oh, só um detalhe, Lucas, só fala daí mesmo, Lucas. Eu esqueci de perguntar. Mas fala, você tá em qual time e qual a sua idade? Eu tenho 19 e faço parte do time de evolução. O seu padrinho é o Thiago Godin. Godinho. Parabéns, valeu. William, bem-vindo, meu caro. Seu nome, de novo, sua idade, que time você tá e quem é seu padrinho? Perfeito. Meu nome é William Mendes, eu tenho 18 anos, estou no time de Backups aqui na Vind e a minha madrinha é a Jéssica. Bom, eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo visualizar aí? Certinho? Estamos sim. Eu vou apresentar um pouco sobre tipos e estrutura de dados. Bom, o que é? É a organização de dados dentro de memória de um dispositivo de armazenamento. E ele tem como função ajudar o programador a se organizar no momento em que estiver codando e deixar o código legível no modo geral. Se você bater o olho e entender o que está sendo dito. Os tipos de estruturas, eles têm alguns pilares, que são assim, os mais relevantes para que você tenha um entendimento dele. As categorias, por assim dizer. Sendo elas a string, que é basicamente um grupo de caracteres entre aspas, ou um arquivo de texto. Os números, que são naturais ou não, eles são usados no código, também na linguagem binária. Os arrays, que são estruturas que servem para guardar dados e organizá-los, basicamente listas, como, por exemplo, uma lista que você faz para ir ao supermercado, onde você anota tudo que você vai comprar. Os símbolos, que são usados como indicadores, e na maioria das vezes ele vem junto com um hash, que é uma coleção semelhante a um dicionário de chaves exclusivas. Bom, colocado esse exemplo na prática, a gente pode ver aqui, ó, o Hello World, que é todo o conteúdo que está aqui em verde, ó, que está entre aspas, é uma string. Ele é um arquivo de texto do computador, que ele vai imprimir. Então, é a mesma coisa aqui embaixo. Mesmo sendo uma pergunta, qual é o seu nome, ele é uma string, que só vai imprimir esse arquivinho de texto. Aqui embaixo que vem a pergunta em si, e a sua resposta. Então, vai ficar meu nome é, e a resposta que você colocou aqui em cima. Aqui, no caso, vai ficar Hello World, qual é o seu nome? Aqui eu respondi William e meu nome é William. Em números, como eu havia dito, ele imprime normalmente o computador, como por exemplo, puts 1, puts 10, puts 100, ele vai imprimir sem nenhum problema. Só que aqui nesse outro exemplo eu coloquei uma condição, um caso a mais para ele, que é um caso para você digitar um número. Tudo que você digita para a máquina, para a linguagem,
ele entende como se fosse um arquivo de texto e não um número. Então, ele não aplicaria uma outra propriedade a esse valor que você propôs. No caso, que eu coloquei aqui o mais 5. Então, ele não vai entender e vai dar erro. Como que a gente pode solucionar isso? Colocando um método aqui, ó, TOI. Que quando você coloca TOI, a máquina entende que a execução que você vai colocar, o número seguinte, ele vai entender como se fosse o número e vai aplicar a soma. Então, vai ficar aqui, ó, conclusão é igual ao seu número que você escreveu, mais 5. Ele vai ler essa conclusão. Aqui no exemplo, ó, puts 1, puts 10 e 100, que é esse primeiro caso, e aqui, ó, digite um número, eu coloquei 10, e ele fez a soma de 5, que ficou 15. Agora a parte dos arrays, que são as listas, eu criei aqui dois casos, a lista aprendizes e a lista cargos. Na lista aprendizes eu coloquei os itens William, Felipe, Esther, Matheus e Lucas. E nos cargos eu coloquei engenheiro de software, cultura e pessoas. Aqui eu pedi para ele ler duas frases para mim, que é no caso o aprendiz, aí ele vai buscar dentro da lista aprendizes o primeiro item, que é representado pelo 0. Sempre em todos os arrays, quando você quer buscar o primeiro item, você coloca um 0, que é aqui, ó, no caso o William. Aí se fosse, por exemplo, o número 1, ele ia buscar o segundo item, o Felipe. 2, Esther, 3, Matheus e 4, Lucas. Então aqui no caso ele está pegando o primeiro, o William, está no cargo, aqui o primeiro cargo da lista, engenheiro de software. E o mesmo aqui embaixo, na lista aprendizes, número 1, que é no caso o segundo item, Felipe, está no cargo, o primeiro cargo, que é cultura e pessoas. Ele vai ler assim, ó. O aprendiz William está no cargo de engenheiro de software e o aprendiz Felipe está no cargo cultura e pessoas. Agora a parte de hash e symbols. A hash ele é uma chave exclusiva que você pode puxar todo um conteúdo dentro dele. Aí aqui dentro dessa chave eu adicionei duas symbols, que são no caso essas chavezinhas aqui, ó, que estão sendo definidas por 2 pontos, e os seus valores que eles recebem. No caso aqui da hash William, eu coloquei a chave nome, que recebe o valor de William. A mesma coisa no cargo, a chave cargo, que recebe o valor de engenheiro de software. E a mesma coisa aqui na hash de baixo, que é o Robertson. Recebe o nome Robertson, e a chave cargo recebe o valor de desenvolvedor de software. Aqui em Puts William, pedi para ele imprimir tudo que está dentro do conteúdo William, tudo dentro dessa hash. E embaixo eu fiz mais duas frases. Então, ó, o aprendiz, aí a primeira vai buscar a chave cargo, a chave nome, dentro do array William, que está aqui, ó, William, está ocupando o cargo, a chave cargo da array William, que é aqui, ó, ele vai receber engenheiro de software. E o mesmo esquema para o de baixo, que é buscar a chave Robertson e a chave cargo da lista do hash Robertson. Vai ficar assim. Aqui que foi eu pedir para ele imprimir todo o conteúdo, que é esse daqui, ó. Ele imprimiu o nome, que vai ser igual ao William, e o cargo está igual ao engenheiro de software. E aqui as frases. O aprendiz William está ocupando o cargo de engenheiro de software, e o tutor Robertson está ocupando o cargo de desenvolvedor de software. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Gente, vocês surpreenderam, hein? Muito bom aí as 3 apresentações. Deixa eu só diminuir aqui esse, colocar vocês todos aqui agora em destaque no mosaico de novo. Deixa eu tirar aqui. Aí, todo mundo aí na tela. Gente, fiquei bastante contente aí com a evolução. A gente tá falando praticamente de 20 dias aqui com os times, 45 dias mais ou menos, mas tem um processo lá com o CIE. Mostra também que o processo que vocês estão aprendendo lá tá ajudando vocês nessa evolução. Eu fiquei impressionado. Uma pena o Matheus não conseguir ter vindo, depois eu vou tentar gravar com ele. Mas agora com vocês aqui, eu queria fazer uma pergunta única e cada um responde. Como é que foi esse processo que vocês apresentaram para vocês construírem? Quais foram os desafios? Qual foi a satisfação? E o que vocês acharam da própria evolução? Começa quem quiser. Vai com vocês. Pode começar comigo? Pode. Bom, para mim, eu tive que pesquisar bastante conteúdo, assim, para poder criar uma boa estrutura de texto. E foi um processo bastante interessante. Eu senti uma evolução a partir do momento que eu entrei na Vind e até o momento de agora. E foi muito bom
espero que tenha outros desafios assim como esse no futuro. Bom, acho que é a minha vez agora, então eu achei uma proposta muito interessante, até porque eu consegui colocar em prática tudo que eu havia aprendido antes. E como eu fiz na mentalidade, tipo, eu tenho que ensinar para outra pessoa a fazer. Então, tipo, me ensinando no zero, como se fosse eu no comecinho. Então, dá uma sensação, assim, de aprendizado para você mesmo. Porque você ensinando para outra pessoa, você tá aprendendo. E é até mais fácil de absorver todo o conteúdo quando você quer ensinar alguém. Você tem que ter domínio para poder explicar, senão não adianta. Então, acho que foi uma forma, assim, de absorver ainda mais o conteúdo que eu já havia aprendido, de poder colocá-lo em prática. E é isso, eu acho que foi um desafio interessante, foi bastante bacana, e que nem como o Lucas disse, acho que seria interessante ter mais coisas assim. Foi divertido. Eu gostei do desafio, foi bom. Eu treinei a parte de pesquisa, que eu achei importante, e consegui entrar em contato com eles. O desafio foi só. Uma coisa pra mim que foi um desafio foi tentar deixar o mais simples de entender possível, pra não ficar confuso, não ficar disperso e fugir do tópico. Aí eu tentei tomar cuidado com isso, mas eu acho que deu certo. Mas é sempre bom ver se você melhorou ou não e buscar pontos pra melhorar. Então eu sei que eu tenho que melhorar ainda. Eu tô feliz pelo resultado. Eu gostei do desafio. Seria legal se ele tivesse mais coisas assim como os outros disseram. Eu concordo com eles. E eu tô gostando da área cada vez mais. Acho que é isso. Eu tinha que responder mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Tá ótimo, é o esperado. Eu só falo pra vocês, estou bastante contente com a evolução de vocês. Daqui a um ano, quando vocês. Aliás, nos próximos desafios, vocês vão ver a melhora contínua de vocês. Isso vai ficar gravado, os links vão ficar guardados e vocês vão acompanhando a própria evolução. É natural que depois, daqui a um tempo, vocês falem assim: nossa, como que eu fiz aquilo? Mas é isso, a gente tem que sentir um pouco de. Tem que perceber a nossa evolução no dia a dia para de fato entender o que a gente precisa melhorar. Então, vocês com 20 dias já fizeram bastante coisa bacana. Daqui a um mês vocês vão estar fazendo muita coisa mais bacanas ainda. Daqui a um ano vocês vão conseguir medir com esse vídeo ali guardado, com tudo isso, todo o processo de vocês. Obrigado, a gente já está quase em meia hora, vocês não perceberam, mas já foi quase meia hora de apresentação e de conversa. Eu estou contente porque vocês conseguiram enfrentar a câmera e fazer uma apresentação, estruturaram a ideia da maneira de vocês e conseguiram apresentar. O material também foi a escolha de vocês. Eu só tentei dar um gásinho ali para vocês pegarem na veia. O time de vocês também está de parabéns. O trabalho que o pessoal está fazendo lá, cada um no seu time. Eles vão ver esse vídeo agora à tarde, porque tem uma reunião de alinhamento e eu vou divulgar para eles o link lá para cada um ver, para eles verem como que foi o processo de vocês. E espero vocês. Até a próxima aí. Tô acompanhando. E a gente vai preparar novos desafios aí para que vocês cada vez mais continuem nesse processo de evolução. Obrigado, valeu mesmo pelo tempo de vocês terem conseguido fazer tudo isso em tão curto espaço de tempo. Para quem não sabe, vocês tiveram no máximo 4 dias para preparar o que vocês prepararam, porque a gente começou a conversar a partir de segunda e alguns foi na terça. Valeu, aguenta aí, não saiam daí, eu estou só finalizando a gravação. Até mais.